Ele que chega a Jesus, ele nunca lança fora, meu irmão. E nós estamos aqui e ele vai falar com cada um de nós essa manhã. Que você possa pedir para que Deus abra os seus ouvidos, abra os seus olhos espirituais, para que tudo que ele tem para derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, nenhuma gota disso seja roubado. E que nós possamos estar com expectativa, meu irmão. Nós, quando entramos na presença do Senhor, muitas vezes nós oramos e falta da nossa parte algum tipo de ação. Nós oramos e muitas vezes nos deixamos de movimentar. Meu irmão, que a partir dessa manhã, que saindo desse lugar, você possa estar preparado para tomar ações na sua vida, porque Deus é quem vai reger o teu coração. Deus é quem vai sustentar, Deus é quem vai direcionar. Então tenha fé, meu irmão, creia nisso, porque aqueles que creem no Senhor, meu irmão, a palavra dele nunca volta vazia, ela vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Hoje o tema é algo que Deus tem falado muito no meu coração, e o pastor Mauro, quando me pediu para que fosse essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele foi movimentando algumas coisas, e eu quero compartilhar isso com vocês essa manhã. Mas antes de compartilhar essa verdade, eu gostaria de saber se aqui no meio, se aqui nesse lugar tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta a tua mão no teu lugar, ali na ponta do lado direito, aqui do outro lado. Tem mais alguém? Levanta a tua mão para que eu possa te conhecer, te ver. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês, se sintam à vontade. Deus vai abençoar vocês essa manhã. Tem uma lembrancinha, tem um presente para cada um de vocês. Em nome de Jesus, deixa Deus falar, porque Ele vai falar nessa manhã, nesse lugar. O tema dessa mensagem é a inversão de valores. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo em uma sociedade onde existe uma inversão completa de valores. E o tema dessa mensagem é quando Jesus, ele está ali diante de Pilatos, diante dos homens, e o povo escolhe um criminoso, escolhe Barrabás. E quantas vezes nós estamos olhando as coisas que estão ao nosso redor, e as escolhas são as escolhas mais erradas possíveis. São as escolhas mais controversas possíveis. Você olha e fala, mas isso é errado. E as pessoas dizem, mas é errado, mas me faz bem. É o que eu quero viver. Mas isso vai te levar para a morte. Vai me levar para a morte, mas é o que eu escolhi, é o que eu quero. E eu não quero saber o que você pensa. Meu irmão, nós estamos vivendo numa sociedade que vive dessa forma. Nós estamos vivendo dias em que o que ontem era feito na escuridão, por vergonha, hoje é feito na luz do dia, e o que se espera é que você aprove. O que ontem era feito, e as pessoas esperavam que houvesse ali uma repreensão, ou alguém dissesse, isso não é bom. Hoje, se você diz isso, você é tido como alguém extremista. Você é tido como alguém que não tolera os outros. Quando você vê que aquilo vai levar aquela pessoa à morte, aquilo vai levar ao declínio da sociedade. Mas não importa. É o que eu quero fazer hoje. É como o pastor Mauro disse, baseado naquilo que dizem, aquela frase tão completa, meu corpo, minhas regras. Ah, o filho está dentro de mim, é direito meu escolher se ele vai viver ou não. E aí vem aquilo que sempre é falado, mas graças a Deus a igreja tem orado, temos resistido, que é o aborto, meu irmão. Mas existe uma nova ordem mundial, existe uma agenda que está acelerada. A mídia, as redes sociais, revistas, tudo que você olha, te força a ver e aceitar o que você não deveria tolerar. Não deveria aceitar dentro da sua casa, dentro dos seus próprios comportamentos. E é esse trabalho que tem sido feito, através dessa agenda que tem sido estabelecida, uma agenda progressista. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar atentos. Quem guarda a nossa casa, a nossa família é o Senhor, mas nós devemos vigiar. Porque isso é sutil, vai entrando como pequenas coisas, pequenos comportamentos que vão sendo aceitados, pequenos pensamentos que antes não tínhamos, agora temos. Por quê? Porque vemos coisas que antes não víamos. E aí você começa a ter alguns pensamentos e falar, por que estou pensando nisso? Porque, meu irmão, o diabo ele tem entrado na cultura.
há muito tempo. E nós temos assistido, visto nas novelas, em coisas, meu irmão, eu não tenho televisão normal em casa, que passam canais como o Globo, etc. Então eu não assisto, não tenho como nem ver o que está passando em novelas, mas às vezes passando na rede social você vê um tema ou outro que você fala, meu Deus, o que é isso? A completa destruição da família, meu irmão. Se destrói a família, se destrói a sociedade. Porque o princípio moral, o princípio que nós temos, aquele que rege as construções das sociedades, é a família. É o pai, a mãe, são os filhos. É essa estrutura que hoje é combatida com todas as forças, tirando o nome de pai e mãe, colocando filiação, dizendo que é porque a maioria dos filhos não tem o nome do seu pai em registro. E se usa um argumento válido para deturpar uma verdade. Porque o diabo, ele manipula as coisas, ele usa ao próprio favor dele, da mentira. E se nós não estivermos atentos, nós somos enganados. E nesse texto nós vamos ver que a religiosidade é outro problema, meu irmão. Porque nós podemos estar na igreja sentados, mas nós vemos aqui que quando, e eu vou ler o texto para que nós possamos contextualizar, quando Jesus Cristo estava ali e Barrabás ao seu lado, e o povo começa a gritar para soltar Barrabás. Quem influenciou o povo a escolher o Barrabás para que fosse solto foram os religiosos, que atiçaram o povo. Meu irmão, se nós não conhecermos a Jesus verdadeiramente, nós podemos nos tornar massa de manobra. Nós podemos ser usados apenas como votos úteis. Mas nós devemos ir a partir dessa manhã, e todas as vezes que estamos aqui, que nós possamos falar, Jesus Cristo, eu quero te conhecer, para que eu não seja enganado por nenhum homem. Jesus é quem deve ser o bastião da tua vida, aquele que te ensina, aquele que te guia, aquele que é o mestre. Tudo que for contrário a Jesus Cristo, meu irmão, tudo que for contrário ao que está na palavra de Deus, meu irmão, não siga, conteste. Porque chegou o dia ao qual os guerreiros do Senhor estão sendo convocados. Chegou o dia ao qual nós estamos em uma guerra, meu irmão, verdadeiramente. Uma guerra de opiniões, uma guerra que é travada nas mídias, tentando nos calar, nos abafar. A maior perseguição que se enfrenta no mundo, e a que menos se fala, é a perseguição aos cristãos, principalmente no Oriente Médio. Mas a mídia abafa isso porque não é interessante para ela. Conforme vai sendo deturpados os valores da sociedade, através do cristianismo, do evangelho, dos princípios, eles conseguem fazer o que eles quiserem. Então, meu irmão, que essa manhã nós possamos estar convictos da verdade, sabendo que o Senhor te colocou nesse lugar, porque Ele confia em você, Ele acredita em cada um de nós, meu irmão. E Ele te coloca em lugares estratégicos para que você avance o reino dEle e o reino das trevas tenha que regredir. Em nome de Jesus. Se você puder abrir comigo no livro de Marcos, capítulo 15. O texto é um pouco longo, mas nós vamos ler e vai ficar claro aquilo que o Espírito Santo quer falar. Temos que aproveitar enquanto ainda podemos falar de certas coisas sem sermos presos, porque envergonhados muitos já tentam nos envergonhar. Marcos 15, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior, e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo.
Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse a um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedissem a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear a Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Feche os seus olhos, meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir para que o Senhor esta manhã venha falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos pedir para que o Senhor venha carimbar em nós a verdade do Teu Evangelho, para que ela nunca mais seja tirada, Deus. Eu oro também para que o nome de cada um dos irmãos que estão aqui essa manhã seja escrito no livro da vida, Pai. E que de lá ninguém os possa remover, Pai. E que nós aqui como Teu povo, Pai, jamais possamos recuar, voltar para trás. Não, Deus. Que nós possamos permanecer, Deus, vigilantes, aprendendo conforme os Teus ensinamentos, Pai. Envia a nós, Deus, a essa geração que busca a sua própria corrupção. Mas Jesus Cristo nos livra de também sermos corrompidos, Pai, porque cremos que o Senhor nos escolheu e é o Senhor quem nos sustenta e nos guarda, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as outras vozes, Pai, a voz da nossa carne, da ansiedade, as preocupações, sejam todas agora silenciadas, Pai, e a voz do Teu Espírito fale aos nossos corações, Pai. É isso que nós pedimos a Ti e já agradecemos, crendo por fé que o Senhor já nos deu, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga amém, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, nos versículos 1 e 2, nós vemos ali os principais dos sacerdotes. Eu vou até ler novamente para você ver que ali não eram poucas pessoas e não eram quaisquer um. Os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, os mestres da lei, o conselho superior, todos aqueles que eram tidos como os religiosos, os principais dos sacerdotes, todos ali que estavam contra a verdade. A religiosidade manipula a verdade e transforma ela em mentira. Meu irmão, todo o conselho, todos aqueles homens eram homens importantes, homens ao qual as pessoas respeitavam. Nós vemos na Bíblia que aqueles homens, eles oravam em praças públicas, nas esquinas, então todos os identificavam, a roupa deles era diferente. Nós vemos que eles andavam às vezes até com mensagens em sua testa, na mão, com versículos, com algumas passagens do Velho Testamento, da Torá. Então todos, quando olhavam para eles, já identificavam e respeitavam o que havia sobre a vida deles. Mas era puramente religiosidade, meu irmão. Quantos homens e mulheres não estão hoje na igreja, não vão hoje em templos, mas, meu irmão, é puramente religiosidade. Eles cumprem algumas regras, algumas normas, mas, meu irmão, é religiosidade muitas vezes. Nós devemos sondar os nossos corações e saber, Deus, qual é a minha motivação, qual é a minha intenção com o que faço para Ti. Aqueles homens não sondaram os seus corações, por isso que antes da ceia, antes de se assentar à mesa com o Senhor, a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. É você, meu irmão, com você mesmo, é a introspecção.
Por isso que hoje nós temos pouco tempo de introspecção, porque Satanás é ardiloso. Nós temos, quando paramos para orar, fazer alguma coisa, toca uma mensagem, é uma ligação que chega, é um e-mail que chega, é alguém que entra. Porque se nós não temos tempo com Deus, olhando para nós mesmos e nos arrependendo, meu irmão, não há tempo. Não há tempo para nos examinarmos, como diz a Escritura, e dizer: Deus, muda em mim. A religiosidade tem muita facilidade de olhar no outro, de ver o cisco no olho do outro, mas não olhar a trave que está no seu. E aqueles homens estavam todos ali tramando: como nós vamos parar a esse homem que não quer parar? Mas ele não segue os nossos ritos, ele não faz aquilo que nós dizemos que tem que fazer. Pelo contrário, muitas vezes ele vai lá e cura num sábado. É inaceitável. Muitas vezes os discípulos deles não jejuam. É inaceitável. A religiosidade vai condenando. E eles tramando como nós paramos ele, porque existem pessoas que estão o seguindo, mas eles não estavam levando em conta que as pessoas que o seguiam estavam tendo as suas vidas transformadas. Eram paralíticos que voltavam a andar, eram coxos que eram curados. Não me importa os milagres e o testemunho de vida dele, me importa que ele faça o que eu quero. Nós não temos controle sobre esse homem, e muitas vezes, meu irmão, na sociedade é assim. Eles colocam um estilo e agora você tem que aceitar. E agora você tem que não só aceitar, você tem que se comportar dessa forma. Mas nós somos povo de Deus, meu irmão. Jesus Cristo não cedeu a essas pressões, não se ajoelhou diante disso, pelo contrário, ele continuou caminhando, mesmo quando era caçoado, quando apanhava, quando cuspiam nele, quando o humilhavam, quando o desacreditavam, meu irmão, ele continuava caminhando. E é isso que ele quer ensinar para você, meu irmão. Independente das circunstâncias e das situações, ele disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Oh, meu irmão, a sua reação na adversidade fala mais alto do que a gritaria dos os que mentem sobre você. Nós vemos ali que eles estavam gritando, dizendo coisas a respeito de Jesus, e Jesus em silêncio. Jesus não dizia nada. E nós vemos aqui no versículo 4, então Pilatos fez outra pergunta: você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. O seu silêncio no meio do seu sofrimento causa mais admiração nos ímpios do que a mentira e a gritaria que os falsos falam sobre você, meu irmão. Jesus em silêncio fez com que Pilatos admirasse a atitude dele, porque enquanto os outros o acusavam, ele não dizia nada. Ele estava em silêncio. E todos aqueles homens que tinham argumentos, eu tenho certeza que muito polidos, porque eles eram muito sábios, muito inteligentes, espertos, né? Sábios não, porque sabemos as escolhas erradas que eles fizeram. Mas eles eram inteligentes, eles tinham ali a expertise e a utilização das palavras, porque liam muito. Então eles deviam ser muito ardilosos no que estavam ali tramando e falando. E Jesus Cristo não caía diante disso. Ele ficava apenas olhando. E aquelas pessoas, eu tenho certeza, com muita raiva, que é o que nós vemos hoje. Quantas vezes nós vemos algumas coisas na internet, nós vemos alguém com a palavra de Deus, com a Bíblia, ou contando algo, e alguém fica perto gritando, para que a voz dele não seja ouvida, e as pessoas fazendo pressão, e aquela pessoa calma. E nós ficamos muito mais comovidos e compartilhamos de empatia muito mais com aquela pessoa que está em silêncio do que com a gritaria daquelas que estão acusando. E é isso que o Evangelho ensina, meu irmão. Você não precisa advogar tua própria causa, porque Jesus Cristo já te justificou. Você não precisa brigar por justiça própria, porque quem estava brigando por justiça própria eram aqueles religiosos cegos, dizendo: ele tem que pagar, ele tem que morrer, ele tem que ir para a cruz. E o povo que estava ali nem sabia o que estava acontecendo, mas no meio do calor do momento entrava junto. É isso mesmo, crucifica, mata. E Jesus Cristo em silêncio. Não podemos nos esquecer do que Jesus Cristo fez, meu irmão, do que passou.
Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ele não cedia às pressões, ele não parava diante das incertezas e da insegurança. E hoje nós, quando temos um momento de insegurança, nós travamos. Aqui não me sinto muito à vontade. Não. E você acha que Jesus se sentia à vontade, meu irmão? Com todo mundo ao seu redor gritando e querendo matá-lo, e ele sabia que ia morrer? No versículo 6 ao 13, meu irmão, nós vemos que havia ali Pilatos, até Pilatos identificou nos judeus, naqueles principais da sinagoga, a inveja. Eles invejavam a Jesus, porque enquanto eles ficavam colocando peso e sobrepeso sobre o povo, porque a palavra de Deus diz que os religiosos daquela época transformavam as pessoas em filhas do inferno 2 vezes, porque não entravam no reino de Deus, não aprendiam da verdade e também não deixavam com que as pessoas entrassem no reino de Deus e não deixavam ensinar a verdade para elas. Mas Jesus Cristo, na sua humildade, sem nada, sem grandes riquezas, sem grandes estruturas de templo, fazia com que multidões o seguissem ao deserto. Multidões fossem aonde ele estivesse, e até mesmo pousavam sem ter o que comer, porque Jesus Cristo é quem dava para eles de comer. Eles só queriam estar perto do Mestre, e isso causava inveja, revolta, meu irmão. Jesus Cristo não precisa de muitas coisas, de que você tenha muitos bens e muitas posses, para que você seja um agente transformador, meu irmão. Ele só precisa do teu coração quebrantado e contrito, e Ele pode mudar a história de uma geração através da tua disposição. Precisa de um coração voluntário em nós, não precisa de grandes poderes e posses, porque a palavra de Deus diz: isso o mundo já procura, isso os ímpios já querem. Eles buscam uma roupa melhor, eles buscam um carro, uma carruagem, eles buscam as coisas que essa geração já busca. Mas, meus irmãos, não busquem o que a traça corrói, não busque o que enferruja, mas busque as verdades do reino de Deus, porque elas são eternas. E essa é a história que nós estamos contando. E a multidão ali, levada pela inveja dos homens, levada pela concupiscência, a ganância dos homens, entrou no meio daquele negócio e foi movida, e aquilo foi acontecendo. A multidão que segue a religiosos sem conhecer a Jesus, ela pode se tornar em massa de manobra e é capaz de escolher absurdos, pois a religiosidade, ela cega, meu irmão. E a religiosidade nada mais é do que uma repetição de alguns tipos de ritos ou de situações. E a pessoa entra naquela normalidade, não tem mais novidade de vida, não tem mais testemunho, não tem mais vida transformadora, tem religião. E a pessoa sempre com os mesmos comportamentos, a vida não muda, a história não muda, ao seu redor tudo continua da mesma forma. Mas você, que não faz o que eu faço, não tem parte com Deus. Mas você, se não fizer o que eu faço, e os religiosos faziam isso e não olhavam para si mesmo, não buscavam uma transformação interna e genuína. Enquanto aquela mulher vai adiante de Jesus e foi pega num ato de adultério, e aqueles homens, todos religiosos, apenas a queriam apedrejá-la, porque a justiça própria estava dentro deles. Eles queriam aplacar a sua ira em alguém. E quando eles olham aquela mulher, e Jesus Cristo tem um comportamento que faz todo mundo parar, porque quando nós olhamos para nós mesmos, quem somos nós para condenar os outros, a não ser para apresentar a graça de Deus e o perdão e dizer: meu irmão, eu era assim como você, a única coisa que me transformou foi Jesus Cristo de Nazaré, porque por mim mesmo eu ainda estava dessa forma. Não há nada em mim que eu diga que é melhor que você seja como eu do que como você é, porque, meu irmão, eu sou corruptível, a minha carne envelhece como a tua. Os mesmos desejos que muitas vezes você tem, eu também tenho. Como já disse algumas vezes, por 6, 7 anos lutei contra a vontade de beber, porque eu tinha vontade de beber todo dia. Não há nada de diferente nos desejos da minha carne. Alguns despertam algumas coisas, outros despertam outras, mas o pecado é o mesmo. Já disse algumas vezes, aquela pessoa que é viciada em crack, meu irmão, é terrível, porque ela destrói tudo ao seu redor.
Conheci um rapaz que trabalhou comigo por um tempo, ele ficou de pé 1, 2 anos, em 2 dias que ele caiu, ele destruiu tudo, vendeu tudo. E o que difere dele para mim? O vício dele é mais terrível que o meu. Mas meu irmão, se eu não lutar contra mim mesmo, os meus vícios, as minhas vontades, as minhas concupiscências destroem a minha vida. Então não há nada em mim, se há algo em mim que eu quero entregar para você essa manhã, meu irmão, é só Jesus Cristo, porque é Ele que transforma e sustenta a nossa vida. Mais nada, mais nada. Então, não importa quem seja, se um dia eu subir aqui, se um dia qualquer um se apresentar na tua vida como autoridade e começar a dizer o que não é evangelho, mesmo que ele seja um homem respeitado, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando da tua eternidade e da tua vida com Deus. Pare e pense, porque os dias que estamos nos aproximando são dias perigosos. Dias em que as pessoas muitas vezes pregam um evangelho deturpado e mentiroso, com a cara lavada e dizendo que é a verdade, e não é. Não é. O homem não está no centro do evangelho, quem está no centro do evangelho é Jesus Cristo. Nós temos que mudar a nossa vida. Não é porque eu peco e aceito um tipo de pecado na minha vida que agora eu vou normalizar isso na minha fala e dizer, Deus me aceitou assim, também vai te aceitar dessa forma, pode continuar desse jeito. Meu irmão, não é assim não. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas, mas até Jesus voltar, meu irmão, vamos lutar com todas as forças para que elas não dominem a nossa vida. É isso que nós temos que buscar. Nós temos hoje os coachings, né? E muito é falado disso. Eu não costumo criticá-los, porque existem coisas boas ali, mas meu irmão, nós devemos ter algum nível de confronto da nossa própria alma, mínimo que seja, não só para conquistar um bem, não só para conquistar uma coisa melhor, porque fica essa facilidade de adquirir bens financeiros a um tipo de comportamento, e não adquirir a salvação para uma mudança de mente. Nós estamos falando de vida eterna, meu irmão. E no meio de tudo isso que estava acontecendo, aquele senso de justiça própria, ele começou com uma injustiça, porque estavam querendo condenar um inocente. Começou com uma deturpação da verdade e terminou com o desejo de ver alguém sofrendo. Queriam soltar um criminoso e matar um inocente. Não subestime o poder da religiosidade, meu irmão. Nas suas orações com Deus, diga: Deus, eu quero uma mudança verdadeira de vida. Eu não quero um comportamento repetitivo. Deus, eu quero uma transformação na minha mente, mas é uma transformação através do Teu Evangelho. Porque hoje, o que mais se tenta fazer é transformar a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E ai da sociedade se começar a não se moldar a isso. É isso que essa geração pensa. É isso que as pessoas pensam. Eu estava vendo um índice antes de vir para cá, eu sempre costumo dar uma olhada nisso, que é o índice de suicídio. Parece que em 16 anos, ou algo do tipo, aumentou em 704% o número de pessoas que se matam. E o que se fala hoje é que a nossa geração é a mais livre. Mas como a geração que é a mais livre é a geração que também mais se mata? Há alguma coisa errada nisso? E essa pergunta fica ecoando no meu coração. Se você está vivendo como você queria, da forma que você queria, e dizendo que é assim que é agora e isso é bom para você, por que que aqueles que estão ao seu redor são os que mais se suicidam? Se vocês acham que encontraram a verdade, porque é essa verdade que é a mesma que te mata? E nós vamos vendo algumas coisas. Muitas pessoas esperam se aposentar, mas se nós vermos hoje na cadeia, está se aproximando o número em que há mais pessoas aposentadas do que trabalhando. E como é que sustenta essa situação? O número do nem estuda nem trabalha. Não estuda e não quer trabalhar, não quer nada de melhor. E não quer se submeter a um trabalho que para ele é escravo, que para ele é difícil demais, é duro demais. E não se destaca em nada.
Vira mais um no meio da multidão. E é como no metrô, quando está todo mundo correndo para lá, é muito difícil um voltar sozinho. Vai todo mundo para lá. Se você não queria entrar naquela porta, todo mundo está entrando e você acaba entrando junto. Meu irmão, foi isso que aconteceu nesse texto. Os homens tramaram, manipularam a multidão. Um inocente que não tinha crime nenhum, que não abriu a boca diante das acusações, foi condenado. A religiosidade tem um grande poder de sedução, pois te faz acreditar que o seu senso de justiça deve ser saciado. A multidão foi manipulada pela religiosidade e foi implacável com o Salvador e benevolente com um criminoso. Meu irmão, a sociedade foi tão manipulada, tão atiçada por mentiras, que é o que nós vemos hoje. Nós temos algumas situações que nós olhamos um pouco mais à frente e falamos, não vai dar certo. Isso está indo por um caminho que não tem como se sustentar. Mas as pessoas olham só o agora. Ah, mas agora tá bom. Ah, mas agora é assim mesmo. Ah, crucifica, crucifica. E foi intensificando isso. E você começa a ver no texto que até mesmo aquele homem que estava ali para decidir, ele começou a se abster. Ele dizia, vocês querem isso mesmo? Mas ele não cometeu pecado. E as pessoas não paravam, não recuavam, não analisavam o que estava acontecendo, porque estavam completamente cegas. A inveja cega, a raiva ela cega, a ira ela cega. Por isso que nós temos que dominar os nossos instintos. A geração diz, eu sou livre porque eu bebo, fumo, faço o que eu quero na frente de todo mundo. Meu irmão, livre é aquela pessoa que pode escolher fazer ou não. Quem é viciado não escolhe não fazer, ele simplesmente faz. E a pessoa é viciada em tudo quanto é que é tipo de coisa, dizendo eu sou livre. E quando você olha para ela e fala, então para, ela não consegue, porque está dependente. Não só dependente, talvez por um processo químico, mas também uma dependência emocional, uma carência afetiva. Nós temos uma geração que encontrou formas de preencher o seu coração com algo que é totalmente destrutivo. Só que o problema é que antes isso era uma vergonha. Quando eu chegava bêbado em casa, eu tentava chegar escondido. Hoje nós vemos em lugares e lugares, até mesmo os pais que apoiam, que acham engraçado. E os filhos indo para o buraco. Demorei anos para recuperar o que eu perdi por causa da bebida. Carros que dei PT. E isso valeu a pena? Isso tem algum tipo de glória, de sei lá o que nisso? Não, eu só me via como alguém que não sabia o que estava fazendo e procurando em coisas que nunca iriam me preencher. E hoje essa geração é assim. Não conseguem ler um livro. Claro, a mente é super estimulada através de likes, através de interações, através de aplausos. E ai daqueles que passam por algum tipo de frustração, é capaz de chegarem em casa e se matar. É capaz de não quererem mais interagir com ninguém. Ah, ele não me aceitou. Ah, ele não me ouviu. Ah, ou então vão para a agressão. Tudo extremo, tudo extremo. Porque são pessoas completamente descontroladas. E é isso que nós vemos nesse texto impresso nessas verdades. Escolheram Barrabás, meu irmão. Faz algum sentido para mim e para você isso? Escolheram a mentira, escolheram um criminoso. E o que se difere esses dias dos nossos? Mas aquele povo sabe o preço que pagou. Aquele povo diante da história, quando nós começamos a destrinchar o que aconteceu com eles, com o povo de Israel que vive em guerra e conflito. Meu irmão esteve em Israel há uns 2 meses atrás. Os guardas andam no meio de todos os lugares com um fuzil na mão e prontos para guerra, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, um míssil cair. É esse tipo de situação. Meu irmão, e nós estamos numa batalha que talvez não seja desta forma fisicamente falando, estamos talvez próximos disso, mas nós vivemos dessa mesma forma em uma guerra espiritual ao seu lado. São olhares, são sentimentos. A qualquer momento, numa fechadinha num trânsito, pode o rapaz do outro carro sair e atirar em você.
Em algum momento, por causa de uma discussão no trabalho, alguém vai no RH e fala que quer tua cabeça. Como o louvor que nós cantamos hoje, você vê como a coisa vai piorando, quando até louvores retratam isso, porque nós precisamos olhar para isso. A depressão, alguns dizem que é a doença do século, meu irmão. É uma alma incompreendida, é uma alma que não se completa com nada, que não vê felicidade em momentos de alegria, que não sorri em momentos que estão todos sorrindo. É um sorriso de máscara. Nós cansamos de ver isso. A pessoa bem num momento, no outro momento você ouve uma história de que ela se matou. É um vazio que não se preenche com nada. Mas esse vazio vai se tornando cada vez maior, porque as pessoas vão se enchendo daquilo que é mais vazio ainda. Vícios, prazeres momentâneos, que geralmente levam para uma frustração extremamente grande. E como elas vão lidar com a frustração, se só estão acostumadas com a aceitação, porque eu escolhi ser assim? Meu irmão, nós somos o povo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Deus, a Trindade, eles escolheram que vocês estivessem nos dias que se chamam hoje. Você não nasceu na geração passada, no século passado, você não nasceu nos primórdios, você nasceu agora. E se você está aqui hoje, é porque você pode fazer a diferença na história da vida de muitas pessoas que estão vivendo hoje. Se você está nesse lugar hoje, eu tive a oportunidade de compartilhar essa verdade, é porque o Espírito Santo de Deus quer usar a tua vida para fazer alguma coisa diferente. Mas eu não posso fazer nada por você, meu irmão. Eu não posso entrar na tua cabeça. Eu não posso fazer com que você mude o seu comportamento. Da mesma forma que eu também não posso deixar isso fluir da forma que tem que ser. Não, meu irmão. Jesus Cristo escolheu você. Escolheu o seu casamento. Escolheu a sua família. Escolheu o seu momento aonde você está. Porque é lá que Ele quer começar uma revolução. É lá que Ele quer começar a mudar a trajetória de vidas que estavam indo para o inferno. Não despreze os dons, os talentos e os ministérios que o Senhor colocou na tua mão. É isso que Satanás tenta fazer todos os dias. Ele tenta dizer que agora a única coisa que faz sucesso é videozinho da internet. A única coisa que as pessoas respeitam é coisinhas que você vai vendo que é por troca de alguma coisa. Não, meu irmão, não. A verdade de Jesus Cristo é a mesma dos primórdios até hoje. E eu continuo pregando isso porque meus pais pregaram, os pais dos meus pais pregaram, e é isso que vai salvar a minha e a tua vida, meu irmão. Então não negocie, não escolha Barrabás na sua vida, em nenhuma área delas. Quando você olhar algo e falar isso tem cara de Barrabás, eu vou escolher Jesus. Ah, mas quando você olhar um comportamento, uma situação, isso tem cara de Barrabás, isso tem cara de algo errado, isso tem cara de algo que eu não deveria fazer. Meu irmão, não abra exceção, escolha a Jesus Cristo. Porque aquele povo escolheu Barrabás, mas algo impressionante que é o que eu quero deixar aqui e finalizar hoje essa mensagem, porque eu quero orar pela tua vida. O plano para te salvar passou pela ira dos religiosos, que queriam destruir o único que poderia nos salvar. O plano de salvação passou por esse momento. Jesus não parou diante das maiores atrocidades. Ele continuou, pois sabia que era para nos salvar, meu irmão. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe para o que o Senhor Jesus Cristo te chamou? Porque Ele perseverou, Ele continuou. Você não vai parar a sua caminhada, mesmo que ocorram injustiças, calúnias e até mesmo agressões. Ou menos do que isso te tira do seu propósito, meu irmão. Será que menos do que isso faz você largar a mão de tudo? Será que menos do que o que Jesus passou faz você parar e analisar e dizer: acho que eu não vou mais para essa igreja, acho que eu não vou mais servir no ministério, acho que eu não vou mais ter relacionamento com quem me magoou, acho que eu não vou mais ter alguns comportamentos
porque ele não merece. Meu irmão, Jesus Cristo continuou. Nós estamos diante de uma agenda global, como eu disse. E essa agenda progressista, ela quer mudar a história e a diretriz de como é construída a sociedade. Por isso que ela quer destruir a família. Ela quer destruir os princípios, os valores que foram estabelecidos pelos nossos pais, os pais dos nossos pais e todos os outros que vieram antes de nós, cristãos. Os Estados Unidos foi construído em cima da palavra de Deus. O livro de direito, as leis, foi construída baseado na Bíblia. E agora o que eles querem fazer é destruir, meu irmão, aquilo que construiu aonde nós chegamos. E quando eles querem construir algo que nunca foi construído antes, em cima de mentiras e deturpações, eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer. O colapso, talvez uma guerra civil, que é onde nós vemos o que acontece em países que a esquerda avança com sua agenda de libertinagem, absurdamente. Quem aqui quer ir para a Venezuela? Quem aqui quer morar em Cuba? Bolívia? Que é o que querem fazer com que nós engolamos goela abaixo? Não. Ninguém pula do muro dos Estados Unidos para o México. É o contrário. Por que será? Por que o nosso governo quer se aliançar e um texto que leva a todo mundo a acreditar e fala, não, mas existem relações internacionais que valem a pena, todos esses países devem para o Brasil. Nós não devemos nada para eles. E por que eu quero fazer negócio com esse tipo de situação? Por que eu quero que a cultura deles entre na minha casa? Você já provou que não dá certo. E por que eu ainda acredito nisso? Você vê que Jesus Cristo ele nem discutia com os religiosos, porque são argumentos que não vale a pena, porque quanto mais você fala com sabedoria, mais o outro vem com raiva. Vocês se lembram de Estevão? Estevão, quando estava pregando, os principais da sinagoga rangiam os dentes, querendo dilacerá-lo. É isso que a palavra de Deus diz. Eles queriam despedaçá-lo, porque não há argumento contra esse povo, meu irmão. Há oração, ore por eles, mas discussão, não, meu irmão. Jesus foi em silêncio, mas ele foi sabendo para onde estava indo. E você, meu irmão, sabe para onde está indo? Todos os discípulos foram mártires. E talvez nós estejamos vivendo dias, meu irmão, que a sua opinião te leve à cadeia. Talvez nós vivemos dias, irmão, que o que eu estou falando agora no final desse culto pode gerar prejuízo para mim. Talvez nós estamos vivendo dias, meu irmão, em que nós temos um STF aí que é acima da lei, é acima de tudo. Não existe nem jurisprudência, não existe nada. Não existe uma situação que ele se baseia para dizer, por isso estou me comportando assim. Não, ele cria as leis através das suas ordens. E nós temos que aceitar tudo isso. Mas, meu irmão, muita coisa ainda não tocou na nossa casa. Está tocando na casa dos outros. E a gente está olhando. Está tocando no vizinho, está tocando no outro lá. A gente ouve uma notícia aqui. Mas sabe o que vai acontecendo? Aquilo que nós temos como moral, aquilo que nós temos como prioridades vão se afrouxando. Aquilo que nós temos como princípios, conforme as situações vão chegando e a gente vai aceitando, vai afrouxando, afrouxando, afrouxando. E é diante dessa sociedade que o anticristo vem. É diante dessa sociedade que a nova ordem vem. É diante dessa sociedade que o grande reset acontecerá. Uma mudança financeira, uma mudança na vida das pessoas. Veio através da imposição da vacina. Veio através de uma situação que de repente sumiu. Mas algumas coisas vão acontecendo e existem pessoas olhando. Ah, por aqui é difícil, mas por aqui foi. Ah, por aqui acho que é melhor. E meu irmão, o mundo ele jaz do maligno. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto a escuridão estiver forte lá fora, mais forte será o brilho daqueles que vivem em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar existem pessoas que não escolherão a Barrabás, mas também sofrerão as consequências de terem escolhido Jesus, mas com a certeza de que viverão a vida eterna com Deus em plena alegria e gozo, meu irmão. Não desista da tua caminhada. Se te baterem, lembre-se de Jesus.
Se te cuspirem no rosto, lembrem-se de Jesus. Se te humilharem, lembrem-se de Jesus. Porque o caminho dele é uma lembrança do que nós podemos passar. Mas se ele passou e foi aprovado, meu irmão, nós, se passarmos por esse tipo de perseguição, também seremos aprovados, meu irmão. Não desista. Continue. Seja um agente transformador. A guerra, ela está declarada, meu irmão. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já te deu a vitória, Ele já te deu o suficiente. E nessa manhã é você quem decide. Você decide viver essa inversão de valores, ou você decide viver os valores que Cristo ensinou para nós, através da sua vida, da sua morte, e também quando ressuscitou dizendo: eu venci tudo isso, para que vocês também vencessem. Você pode se colocar de pé no seu lugar, meu irmão? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Feche os teus olhos, meu irmão. Eu gostaria de ler um texto, apenas que vocês ouvissem, está em Efésios 6, versículo 10 ao 20, que diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques dos inimigos. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando em Deus e pedindo ajuda dEle. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Meu irmão, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar